Boa tarde a todos. O meu nome é Diogo Rodrigues, sou do Departamento Comercial da EFISOS. Vamos dar início a mais uma sessão de Encontros de Valor. Comigo tenho o meu colega Carlos Piccoli, Carlos, Hola, buenas tardes. e a minha colega Mar Donan. Hola, boa tarde. O Carlos, tal como eu, traz um bocadinho mais de experiência em obra, e a Mar acrescenta-nos as questões técnicas que muitas vezes nos suportam em algumas das decisões, quer a nós comerciais, quer ao cliente final, na escolha da melhor solução é FISOS. Hoje, neste encontro de valor, vamos debater uma situação que é muito comum, que são as selagens de juntas em coberturas metálicas. E agora falamos de N tipologias de juntas. Desta feita, nesta edição, falamos de juntas lisas com lisas, corrugadas com corrugadas, corrugadas com lisas, betão com betão, betão com metal, e portanto vamos falar um pouco dessas questões todas e vamos deixar aqui no ar algumas das soluções que nós aconselhamos para essa tipologia de aplicações. E portanto não perdia muito tempo aqui com as introduções e passava ao que interessa. As construções metálicas são sempre elementos que têm muitas dilatações, muitas alterações estruturais normais nestas tipologias de obra. Do lado esquerdo temos aqui uma situação comum, que é uma ligação, um solap a uma emenda de um policarbonato. Neste caso temos o policarbonato de cima a emendar o de baixo. E temos esta junta, não é? E normalmente o que se coloca são silicones, soluções em mastic, algumas tipologias de soluções adesivas / selantes, que tendem a fazer, como estes próprios dois nomes indicam, não é? Tendem a fazer tudo, que é selar o espaço, não permitir a passagem de água e ao mesmo tempo aderir uma superfície na outra. Sabemos que essa tipologia de materiais não é fácil, muito menos com diâmetros de 1 milímetro, por exemplo, cordões muito finos. Não é nada fácil nós fazermos esta colagem. Do lado direito, desta vez, vemos aqui uma solução tipo que é basicamente o remate, que normalmente é soldado à conduta, ao atravessamento, que passa, por exemplo, na cobertura, como este caso estamos a ver, e temos ali que fazer aquela ligação, e não é fácil fazer aqueles pontos, muito mais sabendo que temos que soldar em obra, sabendo que temos que rematar e depois o remate não fica em condições e temos que voltar a fazer o remate, e portanto sabemos que é algo complicado porque requer muita preparação, quanto mais não seja, se não for muito, é uma preparação exigente. Depois temos aqui mais algumas situações. Destacaria a existência do policarbonato, como já é perceptível, mas também a ligação, por exemplo, em capacetes de juntas. Carlos, da tua experiência também, um bocadinho, o policarbonato é um problema, não é, no mercado, por exemplo, no mercado espanhol? Sí, bueno, hasta fai, bueno, desde sempre os clientes estaban buscando precisamente unha solución para poder selar esas xuntas que van no policarbonato. O policarbonato ten precisamente unhas dilatacións moi grandes, moi grandes, moi elevadas. Entón, esas dilatacións, pois non había maneira de poder controladas. Botaban, en moitos casos, botábanse masillas, botábanse siliconas, pero todos conocemos, bueno, as limitacións que poden ter estes produtos, non? Os cambios bruscos de temperatura, as dilatacións, agrietan o produto, entón por aí sempre pode haber algunha fisura, algunha fuga, algunha filtración. Ca cinta que temos nós, temos varias solucións, pero bueno, con unha precisamente que é a cinta Ace Repair, precisamente está para solucionar este Muito tipo bem, de e a Easy problemas. Repair responde-nos a um problema que também é muito comum, que é o facto do policarbonato ser um elemento
que é muito sensível a qualquer elemento mais abrasivo, digamos, um produto quimicamente composto, digamos, que seja mais agressivo, o policarbonato tende a reagir, não é? E a descolorar e de certa forma a perder um bocado a sua forma. A Easy Repair não, a Easy Repair é neutra e portanto não há qualquer problema em nós utilizarmos aquela solução no policarbonato. Muito bem, Carlos, perfeito. Aqui temos uma ligação do capacete, como eu estava a falar, também é algo muito comum em obra, muitas vezes soldamos, outras vezes nós sobrepomos e aparafusamos. Sabemos à partida que é sempre uma situação muito complicada também de selar, porque é uma zona, enquanto mais comprido for o capacete, não é? Quanto menos emendas tiver, ainda mais premente esta questão, não é? Porque temos longas dilatações e é difícil, por exemplo, um silicone, uma solução líquida, a conseguir acomodar esta tipologia de movimento estrutural. Sabemos também à partida que fixar ou furar mecanicamente também tende a abrir, não é? Alguns riscos, não é? Tende a abrir ali algumas questões ao nível do risco e tanto maior o risco, quanto maiores parafusos que nós, ou quanto mais parafusos nós colocarmos. Sabemos à partida disto, sabemos que as ligações entre superfícies que são caneladas com superfícies lisas também não são nada fáceis, não é possível fazê-lo com remate, não conseguimos, ou temos que escolher, ou fazemos uma ou fazemos outra ligação, e se conseguirmos dar a volta a esta questão, normalmente utilizamos 2 remates e, portanto, no meio, algures no meio, iremos ter outra junta. Portanto, em vez de ficarmos com 2 juntas, ficamos com 3. Aqui, neste caso, temos umas claraboias em policarbonato, onde, mais uma vez, se coloca a questão, tal como nesta, a ligação da superfície não é nada fácil, as ligações são sempre os pontos mais complicados. Sem dúvida que também as mesmas questões apresentam-se nas coberturas normais, as ligações solapes, as emendas dos painéis. Sabemos à partida que estas emendas são sempre situações muito, muito sensíveis em obra. Os painéis são muitas vezes curtos, ou não se faz painéis à medida da água, e portanto aplica-se 2 painéis e faz um remate, sobrepondo a chapa de cima, normalmente 20, 30 centímetros sobre a de baixo. O que acontece é que normalmente fixa-se também nos canelados baixos. Este problema de fixar nos canelados baixos é que normalmente a água passa naquele local e muitas vezes também estas coberturas muito grandes têm pouca pendente e, portanto, a água batida a vento tende a entrar e a dirigir-se por estes locais. Portanto, sabemos à partida que também aqui vamos sofrer outra vez o mesmo efeito, que é a presença da água nestes pontos, que depois muitas vezes se infiltra aqui por baixo e mantém-se permanentemente ali, corroendo até trazendo um outro problema, que é a própria corrosão da chapa. Relativamente a silicone e mais a telas, Carlos, tens alguma experiência no mercado espanhol? Telas líquidas ou algo do género que se utiliza, por exemplo, aqui? Hay clientes que estaban utilizando precisamente adhesivos líquidos e tamén telas. O que pasa é que, bueno, que non resolvían precisamente por os movimentos estruturales. Eles botaban ese tipo de produto, pero cos movimentos estruturales co rayo suba, pois iso non eran resistentes. Isto podía aguantar, podía servir para un ano, pero ao cabo dese ano había que facer outra vez outro mantenimento, había que facer unha reparación que era moi costosa e simplemente que a nosa solución pois podemos evitar precisamente este tipo de solución con telas líquidas ou con masillas ou con siliconas. Muito bem, esta tipologia de aplicação também traz-nos 2 questões, não é? É o controlo em obra da aplicação, porque nós nem sempre sabemos se temos a espessura correta, se está a espessura certa, se naquele local precisamos de mais ou menos quantidade de tela, e depois a própria aplicação, não é? Normalmente estamos a falar de uma de mão, uma rede ou algo do género e 2 de mão, e portanto entre aplicar, curar, ou aplicar, deixar curar aquela superfície, aplicar a rede, deixar curar a segunda, ainda vai algum tempo.
E nós aqui com os nossos materiais, normalmente nós temos esta tendência, que é oferecer a maior simplicidade possível em obra, não é? Ou seja, o cliente, quando aplica o material, se há alguma questão, pode resolvê-la logo na hora, não é? Liga connosco e percebe: Diogo, eu não tenho confiança aqui nesta zona, eu acho que a fita que a solução está no limite, ou algo do género, e nós conseguimos desde logo arranjar uma recomendação para resolver a questão. Porque sabemos à partida que é um material que já está feito, ou seja, já vem predefinido, e nós chegamos lá e conseguimos percepcionar logo quais é que são e se há algum tipo de riscos associados à aplicação. Muito bem. Falando um bocadinho, por exemplo, da solução mais detalhada para superfícies, qualquer tipo de superfície, mas para substratos com diferentes tipos de regularidades, ou seja, de um lado podemos ter uma superfície que é lisa, do outro lado uma superfície canelada, e sabemos à partida. Por exemplo, isto é muito visível nas claraboias, não é? Temos um pavilhão, uma cobertura metálica, temos umas claraboias no meio, e sabemos à partida que a ligação da claraboia com a própria cobertura traz-nos vários problemas. Traz-nos o problema, muitas vezes, de fazer a selagem com o remate até à comieira, que normalmente estes tipos de remates abrem-nos várias juntas pelo caminho, não é? Porque não temos uma chapa linear até ao final, traz-nos várias juntas pelo caminho, traz-nos as questões também de selagem nas laterais, não é? Nas emendas dos canelados, e traz-nos ainda um outro problema, que é o que é que vamos fazer à água no final da cobertura antes de chegar à claraboia, não é? E o que a Bondeft nos permite fazer, neste caso, é ligar a superfície da claraboia perfeitamente com a superfície canelada sem qualquer problema. Só precisamos de um rolinho de aplicação e conseguimos moldar ao painel sanduíche e à superfície lisa sem qualquer tipo de acessório de calor ou algo do género. Eu já agora perguntava ao Mar, não sei se queres dar mais alguns pormenores relativamente à solução. A nível de acessórios para a aplicação, não é? E uma vez que este material adere a todas as superfícies, nós precisamos de algum tipo de acessório para potenciar. Eu estou a fazer a pergunta já a saber a resposta. Para potenciar a atividade? Sí, boa tarde. Sí, vale, este producto emprégase normalmente son 3 produtos na mesma solución, podemos decir. Primeiramente, un primario, que sempre se aplica no sustrato antes de empregarse a membrana. Realmente non é para mellorar a situación da membrana, sino para mellorar a compatibilidade, digamos, de calquer sustrato coa membrana. Entón, unha vez que a superficie está limpa e empregase este primario, adérese directamente á membrana, e despois da membrana Bondeft utilizamos un selante para todos os remates perimetrais, todo alrededor. Si aquí podes verse mellor, todo alrededor utilízase, empregase un selante. Realmente este selante axuda a garantir que durante o tempo en que non este completamente curada a membrana, garantimos totalmente a estanquidade, é dicir, non pode pasar a auga por ningún lado. A auga, aire, sustancias, sí. E despois, en canto a propiedades técnicas, bueno, podemos ver aquí, non? É unha das principais e máis importantes propiedades, digamos, que é o alongamento. Ten un alongamento de 600%, é dicir, debido a que é unha membrana EPDM non curada, pódese alongar e quedar nesa posición que queiramos. Entón, isto facilita moitísimo que podamos empregar en todas estas situacións nos que temos, como ben dixeches, unha parte plana e unha parte que pode ser ondulada ou calquer tipo de canto ou de forma, non? Entón, esta capacidade de memoria, por último, o que nos permite é que esta membrana quede nesa forma da ondulación, digamos, por exemplo, neste exemplo, e quede así, non volva a súa situación inicial.
Muito bem. Então, o que nos diz é a membrana vem sem estar perfeitamente curada, não é? Ela vem completamente moldável, completamente pronta a moldarmos. Nós moldamos à superfície e, passado 6 meses a 1 ano, ela fica completamente curada e ganha maior resistência mecânica até. Então, isto leva-nos para outra questão, que é a membrana é resistente aos UVs, Sí, não é? por E precisa mesmo dos UVs para cozer, não é? Cozer e curar. Sí, ao longo do tempo, digamos que sí, ao longo dos meses, con unha vez que está nesa posición final, axudada coa calor do ambiente, todas estas circunstancias, queda fixa nese momento. Está claro que como non é curada, a calor sempre axuda a súa moldabilidade e flexibilidade antes de aplicar, desenrólase, por exemplo, media hora antes ou así, para que empece non a temperatura a permitir unha mellor mobilidade do produto. Perfeito, perfeito. Outra solução que nós temos no mercado português é a Easy Repair. E a Easy Repair basicamente é uma membrana diferente da Bond FT, um bocadinho pelo facto de não ser tão moldável. O poder de adesão é superior, normalmente, à Easy Repair, mas não é moldável. Estão-me a ouvir bem? Sim. Perfeito. Ela pode ser também utilizada em qualquer tipo de superfície de substrato, não é? Ou seja, é compatível com qualquer tipo de substrato. Estamos a falar de policarbonatos, normalmente. Policarbonatos, betão, painel sanduíche, ou seja, superfícies metálicas, vidros, alumínios, e pode ser perfeitamente utilizada nas mesmas soluções que a Bond FT, desde que de um lado de uma junta tínhamos o mesmo tipo de superfície que do outro, ou seja, nas ligações de painel sanduíche dos solapos, não é? Tradicionalmente, pode ser perfeitamente utilizada. Mas, por exemplo, numa ligação de claraboias, com o painel sanduíche, como eu estava a falar há bocado, terá que ser uma solução que seja moldável e, portanto, tem que ser a FISUS Bond FT. Então, temos menos maleabilidade, mas temos mais adesão, certo, Mar? Sí, neste caso falamos dun produto que non precisa de primario, sino que é unha tecnoloxía realmente moi avanzada e innovadora. O primario o ten internamente, a nivel molecular, co cal a mesma activación das mans cando estamos aplicando e despois o rolo fansa que este selante activo a nivel interno empece a traballar. E unha vez que isto está traballando, está en activo, digamos que se funde completamente co substrato. A nivel molecular, o que é o substrato e a membrana fúndense. De aí que sexa moi complicado digamos, sacar esta membrana, non? Unha vez aplicada, quitala. E isto que fai que sexa totalmente a xelaxe 100% perfecta, non? Muito bem. A auga e o aire, por suposto. Eu ainda ontem falava um bocadinho das questões. Esta membrana foi desenvolvida para aplicações subaquáticas. Percebendo-se o poder da adesividade da membrana, adaptou-se à construção civil. A questão é que ela tem um primário encapsulado e, portanto, nós quando imprimimos a membrana contra o substrato, o primário rebenta e aumenta a adesividade. Carlos, eu sei que tu tens um caso até de uma ligação com policarbonatos, non sei se queres partilhar connosco. Sí, bueno, eu quería partillar con você o seguinte, eu precisamente en España teño un cliente que tiña unha situación moi complicada, porque tiñan unha mesma cobertura, tiña policarbonato, tiña tela asfáltica, tiña vidrio e tiña metal. O sea, eran 4 elementos para selar esos 4 elementos. Entón, despois de facer 1000 probas, chegaron a nós, chegaron a EFISUS, e o departamento onde está Mar estudiou precisamente o asunto e propusemos precisamente esta fita Easy Repair, que quedaron moi satisfeitos
porque realmente foi o único material, a única solución que podían dar para precisamente para o policarbonato a tela asfáltica, que é moi complicada tamén, e despois o metal e o vidrio. Eran precisamente esos 4 elementos bueno, quedaron moi satisfeitos. Muito bem, muito bem. Aproveita ainda, temos aqui uma pergunta de André L. Nos pergunta como é que conseguem garantir a compatibilidade com os substratos em obra. Fazem algum teste empírico? Pois, muito bem, André, estamos precisamente a falar um bocadinho também disto com o Carlos agora, não é? Nós estudamos os processos, ou seja, percebemos com fotografias ou com deslocação à obra quais é que são os substratos. Muitas vezes pedimos amostras ao cliente e testamos nós. Outras vezes deslocamos a obra e fazemos o teste em obra, portanto é só um bocadinho ajustar as necessidades de uns e outros e perceber. Relativamente à questão do teste, pode perfeitamente ser feito em obra sem qualquer problema. Aqui a Easy Repair, estavas a falar um bocadinho até com mesmo as próprias membranas sintéticas, ou seja, TPO, PVC, pode perfeitamente aderir nestes substratos. Temos que ser um bocadinho mais cautelosos com eles, mas é só uma questão de testarmos. Normalmente sabemos que aderem. Inclusivamente até telas asfálticas aderem, portanto, naquelas ligações das telas asfálticas com superfícies metálicas, onde a tela asfáltica não consegue acompanhar muito bem a ligação, a conexão, não é? Uma vez que ela é aquecida, mas depois arrefece e não tem uma durabilidade elevada, aquela ligação muitas vezes, por exemplo, em paredes ou aqueles remates perimetrais, às vezes são muito complicados. E a Easy Repair liga muitas vezes no botão com a tela asfáltica naquelas situações e pode perfeitamente fazer uma selagem como essa. Aqui temos só um breve resumo do facto de a Easy Repair não precisar de acessórios, da aplicação ser muito simples e da adesividade ser excelente, não é? É o que estamos a falar. A nível de acessórios ainda precisa menos que da Bond FT. A Bond FT, a Easy Repair não precisa de qualquer acessório, é tanto como ter um rolo na carrinha e depois aplicar a membrana, pressionar. Um rolo de aplicação pode ser interessante, uma vez que o primário está encapsulado e temos que lhe ainda inserir alguma pressão sobre ela e, portanto, pode ser interessante, mas não diria mais nada. A limpeza e desengorduramento da superfície é que é importante, não é, Mar? Sí, sempre. Isto permite que non haxa ningún tipo, é dicir, que a membrana vaya totalmente co sustrato que non sabemos que é compatible. Se ten algún tipo de suciedade ou de grasa ou de engordura ou isto, entón iso pode provocar que igual nun primeiro momento non se le ben. Co cal é importantísimo sempre limpar as superficies. Perfeito. E desengordurar muitas vezes, não é? Esta questão, por exemplo, o vidro, às vezes o chapa nova também tem alguma gordura e digamos que em nada potencia a adesividade da membrana. Retirar a película e a adesividade é realmente excelente. Quanto mais lisa for a superfície, mais óbvio de facto. Temos ainda outra solução que é a Everyday Seal Extra, que é uma solução, uma fita butílica. O que a nossa experiência nos diz é que pode ser perfeitamente utilizada naquelas ligações mais do dia a dia. Ou seja, vamos aplicar umas condutas, nas ligações das condutas. A membrana é butílica, portanto, o adesivo, a nível de poder de adesividade, passa a expressão, não é de todo tão potente como a Easy Repair. No entanto, pode perfeitamente ser o suficiente para aplicar. Eu estou-me a lembrar de algumas aplicações, algumas ligações, por exemplo, na indústria das construções modulares, aqueles fornecedores de módulos. Nós fornecemos para alguns para parte deles este tipo de membrana para as ligações dos módulos, dos próprios módulos, ou seja, eles juntam um com o outro e depois na ligação, quando eles são acoplados, é colocada a fita. Ela tem resistência aos UVs e adere muito bem a superfícies porosas. Este é um facto muito relevante, é muito mais fácil utilizar a solução numa superfície porosa, não porosa do que porosa, sem dúvida alguma. Tem o revestimento de alumínio, entubagens, AVACs, algumas coisas generalizadas em caleiras provisórias, digamos, e aplicações industriais que pode perfeitamente ser aplicado.
Vamos agora passar alguns exemplos de aplicação. Aqui é uma tipologia que já fomos falando um bocadinho, que é a selagem das comieiras, dos remates das comieiras. Neste caso temos aqui uma comieira e temos aqui um painel sanduíche, e para fazer a ligação basicamente utilizamos a membrana, e ela cola primeiro na superfície plana e depois na superfície corrugada, ou seja, primeiro nós temos a certeza que ela fica completamente fixa na zona que é lisa, e depois com o rolinho ela fica em suspensão nos canelados altos, e com o rolinho vamos pressionando e vamos obrigando a moldar-se ao substrato. Nestes remates de comieira, sabemos à partida que muitas vezes temos as próprias ligações dos remates, não é? Eles não são muito extensos, temos as ligações dos remates e temos aqui as aberturas nos canelados, que algumas vezes ficam demasiado expostas, ou seja, não ficam à justa, e há a probabilidade da água batida a vento entrar precisamente naquela junta. Portanto, a Bond FT pode ser uma solução perfeita para fazer este tipo de selagem, não tenho dúvidas que o é. Pode, inclusivamente, tapar as juntas dos remates, umas com as outras, não é? E pode tapar as fixações mecânicas que nele utilizamos. Algum cuidado extra nesta tipologia de aplicação, Mar? Non, realmente é todo o que dicimos, non? Sempre limpar, utilizar o primario, utilizar a membrana, moldear coas mans, xogar un pouco despois tamén co rolo, e despois o selante. É moi fácil e moi intuitiva. Muito bem, perfeito. André Ludo pergunta-nos, estas soluções exigem o uso de algum adesivo selante adicional? Pois bem, André, normalmente a membrana é autoadesiva, né? A membrana é autoadesiva, portanto, nós apenas utilizamos um primário para potenciar a adesão, e um selante em mastique, digamos, para finalizar enquanto a membrana está em processo de cura. Portanto, digamos que não linearmente, mas sim, utilizamos um primário para potenciar a adesividade e o selante para fechar. João pergunta, a fita Bond FT está disponível noutras cores? Muito bem, isto é uma pergunta muito comum. A fita só temos nesta cor. Mar, temos alguma hipótese de obter outra cor? Pintar é possível? Sí, ben, a estándar é a que utilizamos é preta, pero, por suposto, poderíase pintar. O que hai que ter cuidado coas pinturas, sempre que empregamos algo encima destas membranas, estas membranas teñen unhas propiedades intrínsecas, digamos, que a protección dos raios UVA, etcétera, etcétera. Co cal, se ti pos algo encima destas membranas, esas propiedades pérdense, co cal a pintura que ti pos ten que ter estas propiedades tamén, ten que ter flexibilidade, porque se non ten flexibilidade co tempo acabaría rompendo, e iso ten que ter tamén propiedades resistentes aos raios UVA, as temperaturas, etc. Pero a resposta é si, poderíase pintar. A bem da verdade, todas as soluções que nós falamos até agora, todas as soluções são possíveis de pintar. A Bond FT é possível por si só pintá-la. A Easy Repair também é possível pintá-la, e nessa ainda temos uma opção ao nível das cores, que é uma opção pintável, ou seja, estamos a falar de uma membrana que tem um geotêxtil por cima, que está pronto para receber uma tinta que seja resistente aos UVs, para não retirar as propriedades naturais da membrana, e pode ser perfeitamente pintada. A Easy Repair temos ainda em que cores, Mar, já agora? Sí, a Easy Repair, cinza, branca, cinza, branca, perdón, agora sí, preta, olvidei. Sí, por suposto, está pintável. Despois está esta a Everyday Seal, que é con un tipo como se fose de aluminio, que moitas veces tamén se utiliza, non? En canto a estéticamente, pois se empregan unhas ou outras. Muito bem, muito bem. Mais uma vez, em relação à Bond FT, aqui temos uma aplicação. Esta distingue-se pelo facto da superfície que se apresenta atrás ser um murete de betão. Portanto, é betão
e a fita adere perfeitamente ao botão quando potenciada pelo primário, não há qualquer problema. E isto leva-nos para aquelas típicas ligações de chaminés, muitas vezes já com alguns anos, com os painéis sanduíches novos, ou leva-nos um bocadinho também para todo esse imaginário de remodelações, reabilitações, que são precisas fazer ligações como estas, e que sabemos que se encostar um remate ali, nós vamos ter sempre uma junta. É uma junta vertical, portanto, uma junta está perfeitamente exposta, e que por mais que nós colamos ali um selante, assim que abrir um ponto, não é? Com o trabalhar natural do remate metálico, nós nem sequer vamos dar conta na altura e, portanto, a água vai acabar por entrar e vai ser chato. É algo que é recorrente agora, que é com muitos tetos falsos e muitos peladuros, acabamos por nem dar conta das infiltrações atempadamente, não é? E depois o prejuízo é muito superior ao expectável. Aqui temos a Easy Repair aplicada nos policarbonatos, não é? Ou seja, uma ligação de um policarbonato, uma emenda do painel e a Easy Repair perfeitamente aplicada. Aqui, ao nível das larguras, o que é recomendado, Mar, para este tipo de aplicações? Sí, sempre dicimos, non, que cada proxecto o estudamos e damos unhas dimensións apropiadas para o cliente. Nestes casos, a dimensión apropiada para xuntas en Easy Repair, que suelen ser sempre planas, decimos, son 5 centímetros para cada lado da xunta, co cal o mínimo normalmente é 10, e de aí podemos ir agrandando o que queramos, ¿no? Dependendo da situación e dependendo do que moitas veces hai que reparar algo ou é dentro do principio. É muito bem, nós aqui nesta tipologia de aplicações é preciso ter sempre algum cuidado, e eu relembro-me que, por exemplo, nós já nos debruçámos muitas vezes sobre esta questão, e nos últimos tempos ainda mais, o policarbonato pode atingir, digamos, o tamanho máximo de um policarbonato pré-fabricado, ou seja, um policarbonato standard, deve ser qualquer coisa como o tamanho do caminhão, 12, 13 metros, e portanto já consultámos nas fichas técnicas de vários produtores de policarbonatos e nós chegámos à conclusão que por cada metro pode chegar a haver uma dilatação de 1 milímetro e portanto é perfeitamente expectável que nós tenhamos grandes dilatações quando estas acontecem numa chapa de policarbonato de 12 metros. Não é? É perfeitamente expectável e portanto tem que se normalmente utilizar uma solução que seja neutra e possa ser aplicada perfeitamente sem reagir com o policarbonato, sem retirar as propriedades do policarbonato e uma solução que permita o trabalhar normal do policarbonato. Nós estivemos a trabalhar sobre o assunto, até para o caso do Carlos, tinha um cliente que queria perceber a compatibilidade do material com o policarbonato e chegámos à conclusão, que já era também um pouco esperada da nossa parte, mas chegámos à conclusão que a membrana adere perfeitamente e a durabilidade também é elevadíssima, não é, Mar? Sim, da Easy Repair temos unha vida útil sobre 30 anos, por suposto dependendo sempre da aplicación no que estea, e da Bond FT é unha EPDM, as EPDMs teñen sobre 50 anos de vida, co cal en canto a resistencia creo que non vamos ter problema. Muito bem, muito bem. Sim, Mar, agradeço e já foste respondendo um bocadinho à pergunta de José, que nos perguntou qual é que era a vida expectável do produto. Isto também muitas vezes está associado à aplicação em concreto que tínhamos, mas normalmente nunca menos que 25, 30 anos. Aqui de policarbonato já fizemos os testes, o aging, e portanto já percebemos que sem dúvida consegue resistir a 30 anos de aplicação. Muito bem, isto é mais uma das típicas aplicações. Esta é outra aplicação, que é a aplicação da junta, não é? Ou seja, a junta das chapas. Temos uma superfície de um lado que é corrugada, uma superfície da outra. E aqui, Carlos, qual é que é a tua experiência tanto de outras soluções aqui utilizadas como da própria Easy Repair? A experiencia, bueno, é similar a que tedes vos en Portugal. O sea, que aquí os clientes
os clientes en España valoran moi positivamente esta cinta Ace Repair, ademais que como permite precisamente amoldar precisamente por encima dos listóns, pois non hai ningún problema. Unha cousa que lle interesa moito, e creo que tamén a todo tipo de cliente, é a garantía que nós damos sobre este produto. Eu acórdome, lembrome que cando o cliente decía, bueno, sí, o produto é moi bo, o papel o soporta todo, pero precisamente cal é a garantía que se dá sobre o produto, en este caso sobre o Ace Repair. Nos sempre, cando nos preguntan cando fan esa pregunta, bueno, a garantía é a garantía do país, en este caso son 5 anos en España, eu creo que é o mismo tamén en Portugal, pero si, depende moito tamén de como se faga esa instalación, incluso nos podemos aumentar ese tipo de esa garantía, non? Precisamente o cliente que eu antes comentei que tiña esos sustratos e que non había posibilidade de selase entre os mismos, pois o cliente pideu unha garantía por escrito, e nós dimos unha garantía por escrito en este caso, ampliouse a máis anos porque o departamento de consultoría noso sabía perfectamente como se iba a aplicar e, por lo tanto, iban a seguir os pasos que nós estábamos dando. Esta aplicación que temos aquí é unha aplicación moi sencilla. Hai que ter en conta o que decía Marc fai un momento, que hai que deixar sempre como mínimo 5 centímetros a cada lado da xunta para que o colaxe sea perfecto, que non haya despois ningún problema, e máis que nada pensando nas dilatacións que poda tener o sustrato neste caso, non? Pero, bueno, é unha cousa moi simple e o cliente gosta moito de nosa solución. Muito bem, muito bem. Temos aqui mais uma pergunta já agora, Carlos, nós aqui também é 5 anos de garantia. Sim. Mas é como estavas a dizer, nós podemos prolongar a garantia desde que tenhamos as informações necessárias da aplicação, onde é que ocorreu, como é que ocorreu, e podemos prolongar perfeitamente. Obrigadíssimo pelo teu input. Relativamente aqui ao chat, temos aqui mais uma pergunta. Luís Vasconcelos pergunta-nos se... Não, José pergunta-nos se é necessário o uso de primário, é isso mesmo, se é necessário o uso de primário na fita Easy Repair. Muito bem, José. Tal como eu disse, a Easy Repair tem o primário encapsulado, portanto a questão de aplicar o primário não se põe se é aplicado a um primário, no fundo é. Certo, Mar? Sí, porque o primario neste caso está integrado na fita. É dicir, non se aplica ningún produto a maiores o que é manualmente aplicado, pero sí está interno. O cal, obviamente sí se aplica, pero non, digamos, virtualmente. Perfeito. Luís Vasconcelos pergunta-nos que tipo de material tem no topo. Ok, presumo que esteja a falar do revestimento da Easy Repair. Muito bem, o revestimento da Easy Repair é um termoplástico. Tipicamente é da família dos termoplásticos, que é o que é utilizado, por exemplo, o TPO nas coberturas, ou seja, um material que tem uma elevada resistência mecânica e aos UVs. E isso oferece à solução uma garantia ao nível da durabilidade bastante considerável. Certo, Mário? Eu penso que o seu Luís esteja a referir. Sí, o que está formado a Easy Repair, digamos que son 3 capas. A primeira é isto, é unha resistencia, é unha capa de TPO resistente aos UVs. Despois sería a capa de adhesivo, no que está o primario interno, e despois sería a película protectora que, bueno, removemos cada vez que vamos a aplicar. Muito bem. Luís Vasconcelos pergunta-nos em que é diferente o adesivo de uma fita tradicional butílica e asfáltica. Muito bem, Luís, aqui primeiro destaca-se o facto da fita não ser asfáltica ou butílica, e esse aspecto trazendo-nos uma durabilidade superior, ou seja, ao nível da durabilidade nós nem sequer precisamos de aquecer, normalmente estes materiais são aquecidos para conseguirmos aderir melhor. Este material não é assim, isto aqui é um misto de resinas
e, portanto, a adesão é feita por via da pressão da própria membrana. Ela tem um primário encapsulado e quando nós exprimimos, a adesão aumenta. Não é feita a partir de calor ou a partir por si só da derivação asfáltica que a butílica tem também, por exemplo, assim como a asfáltica, não é? Ou seja, ao nível da adesividade e da durabilidade distingue-se muito, muito por aí. O facto de ser por pressão e não por aquecimento ou por estar já feito desta forma. As fitas butílicas e asfálticas normalmente são aquecidas e são aplicadas em superfícies lisas, porque senão deixam de ter poder de adesividade. Muito bem, temos ainda mais algumas situações, e aqui uma situação também muito habitual, que era a selagem dos capacetes, ou rufos, não é? Temos aqueles rufos normalmente que colocamos na platibanda e na ligação temos também ou silicone, ou telas líquidas com uma espessura mínima, ou então temos a fixação mecânica por si só, e sabemos que a fixação mecânica acarreta sempre estes pontos de risco. A Easy Repair pode perfeitamente ser aplicada nessas soluções e podem até trocar os parafusos, muitas vezes vão fazer uma aplicação pós-venda ou algo do género, trocar os parafusos, meter de cabeça plana e podem aplicar a solução sem qualquer problema com fixação mecânica também. Vamos agora passar um bocadinho para as dicas de aplicação. O que é que destacarias? Na Bond FT é o facto do substrato estar limpo e seco, calculo, não é? Sim. Nós já falámos um bocadinho deste assunto, estar limpo. Sí, estamos sempre dicindo, non? Primeiramente limpiar, despois empregar o primario. O primario normalmente pois para secarse entre 20 e 30 minutos, e unha vez que este completamente seco empezarías a colocar a membrana. A membrana sempre se empeza dende a parte plana ata a parte que ten unha forma distinta. Dentro desas partes onde son ondulados ou corrugadas, sempre empezar dende o medio a cara aos extremos para evitar que apareza algún tipo de bollas ou algún tipo de aire, non? Interno. E despois sí, aplicar ben este rol. Por último, a selaxen perimetral, co selante Bonding KF+P. Eso estaría. Muito bem, perfeito. Quanto à Easy Repair? Sim, perdão, fala. Quanto à Easy Repair, falamos um bocadinho da mesma, que é a limpeza, e depois é só a aplicação e a pressão, ou seja, a nível de acessórios não falámos de nada de extraordinário, certo? Sí, non, realmente eu puse unhas tiseiras, digamos, que se podemos ter para cortar. Moitas veces cando estamos empregando dimensións moito largas, faise complicado, non? Seguir, digamos, moitos metros. Co cal, podense facer solapamentos de 10 centímetros sempre entre un e o outro que volva a empezar. Iso sería solamente sacar a película gradualmente protectora, pegar, aplicar coa man, despois co rolo. Neste caso sí que se estaría, porque non precisa ningún tipo de selante a máis. Muito bem. Overlaps, ou seja, tudo o que é selagens de sobreposições, estamos a falar sempre também na ordem dos 10 centímetros, 100 milímetros para as duas fitas, certo? Sí, tanto na Easy Repair como na Bond FT. Sí que hai que destacar na Bond FT que hai que volver a empregar o primario. Sempre se aplica a membrana, em todos os locais onde a membrana cola tem que estar o primário e digamos que tem que estar seco ao toque, não é? Sempre. Esse é o grande segredo. Muito bem. Temos aqui mais uma pergunta de Pedro. Pedro diz: boa tarde a todos. Eu costumo usar a poliureia para esse tipo de impermeabilizações, ligações ou reparações. Quais as vantagens do vosso material em relação à poliureia? Muito bem, Pedro. A nossa solução, por exemplo, duas soluções que falamos hoje, são soluções que são previamente fabricadas, ou seja, nós não aplicamos, ou seja, os clientes não aplicam em obra, não fazem qualquer tipo de mistura ou qualquer tipo de aplicação de mistura para fazer a selagem em obra, ou seja, vêm
tanto uma como a outra vêm em rolos e só tem que aplicar os ditos rolos, ou seja, não precisamos de grandes acessórios, é mais simples do que a preparação a nível de pistolas ou de fatos ou do que seja para a aplicação, por exemplo, de poliureia. Ao nível também de muitas vezes de acessibilidades, como não se utiliza uma pistola, é sempre mais acessível. E depois as vantagens decorrentes de uma fita que é tanto uma como a outra perfeitamente elásticas, que conseguem acompanhar as ligações. Eu relembro que aqui o nosso tema são sempre um bocadinho as ligações, ou seja, aqueles pontos onde nós estamos sujeitos a maiores dilatações, a maiores pressões, e nestes pontos precisamos ter materiais que consigam aguentar. A poliureia está mais desenvolvido para superfícies lineares ou grandes áreas onde provavelmente não haja grande tipo de dilatação, uma vez que o material não tenha a mesma tipologia de elasticidade que esta solução, e portanto isto aqui é mais talhado para ligações específicas, ou pelo menos nós estudamos com uma ligação específica e naquela ligação qual é que é a capacidade de dilatação que o material deve ter. E portanto é um bocadinho por aí que nós vamos pensando no aconselhamento da solução. E portanto essas ligações para nós é fundamental fazer-se com material elástico. Depois é a questão um bocadinho dos acessórios e de ser um material muito simples de aplicar aplicar e transportar sem qualquer acessório. Em obra também não há aquele problema de será que tem a espessura necessária para aquela superfície, porque colocar em betão ou colocar em superfície metálica são superfícies diferentes, calculo que tenham espessuras diferentes para esta tipologia de materiais aplicados em obra, ou seja, não é em ambiente controlado, acarreta sempre outros riscos que esta tipologia de solução não os tem. Deixo-vos aqui duas imagens, espero ter respondido à sua pergunta, Pedro. Se puder, envie-nos uns detalhes relativamente a estas ligações que costuma fazer e nós ajudamos e das duas soluções nós aconselhamos ou uma ou outra para cada tipologia de questão, sem qualquer problema. Temos ainda aqui duas situações, uma de caleiras contínuas, outra de caleiras, pontos específicos das uniões das caleiras. Nós amanhã vamos falar um bocadinho deste assunto nos encontros de valor, novamente às 3. Vamos falar um bocadinho sobre estas questões das impermeabilizações das caleiras, seja nos pontos específicos, como na caleira na sua totalidade, a nível de impermeabilização, mais ligações, questões mais de reparações de caleira do que propriamente intervenções no início. Aqui é uma superfície uma solução mais para uma aplicação no início, quando se constrói a obra, o edifício. Queria agradecer ao Carlos a sua presença. Obrigado, Carlos. Nada, de nada. E à Mar, obrigado também pelo suporte dado hoje. Nada, obrigada. Se eu vos puder ajudar com mais alguma questão, deixo-vos aqui o meu contacto. Contacto telefónico, e-mail, e qualquer pergunta podem-me enviar os vossos detalhes e eu tenho todo o prazer em ajudar-vos e responder às questões. Obrigadíssimo, continuação de boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.